A sua empresa é acessível e inclusiva para todos? Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao People First, novo episódio do podcast aqui na Startse, um podcast que fala sobre pessoas em primeiro lugar, dentro aqui do escopo da Startse Corporate, a nossa divisão aqui na Startse que trabalha junto com grandes empresas que estão buscando se transformar e, obviamente, transformar as suas culturas e a forma como busca crescer e se tornar cada vez mais relevante dentro dos seus mercados. Eu sou o Felipe Leal, sou um homem branco, cabelo preto, estou vestindo aqui uma camiseta preta com o logotipo da Startse. O tema do episódio de hoje é acessibilidade e inclusão. A gente também está gravando aqui esse episódio no estúdio da Startse, na nossa sede aqui em Pinheiros, em São Paulo, e para tentar tangibilizar um pouco, estamos aqui numa uma mesa aqui propícia aqui para podcasts, tem o meu computador na frente, temos os nossos microfones, uma televisão aqui com o logotipo do podcast, e toda a iluminação aqui que vai nos deixar mais apropriados aqui para a câmera. Esse episódio, ele é um episódio muito especial aqui para o People First, e especialmente para mim, que hoje vou estar numa posição de aprendiz. E eu acho que assim como eu, muitos de vocês que estão acompanhando o episódio de hoje também estarão nessa posição. É uma posição de aprender sobre um tema que é extremamente relevante e que, infelizmente, muito pouca gente conhece a fundo. E é por isso que hoje, então, a gente tem uma convidada muito especial, que também vai se apresentar aqui, que é a Dani Avelino, que é especialista em diversidade e inclusão, é LinkedIn Top Voice aqui no Brasil e é especialista em recrutamento e seleção na WestRock. Então, Dani, muito bem-vinda. Por favor, se apresente aí para todos. Felipe, muito obrigada pelo convite, né? Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos claros. Nesse momento eles estão tingidos de loiros. Eu estou usando uma camisa branca com fundo floral e estou um pouquinho levemente maquiada. E para mim é uma honra estar aqui falando sobre esse assunto e mais ainda, né, que eu tenho aí um carinho muito grande pela Startse, não só pelo que ela nos proporciona, mas também por um princípio de acessibilidade que vocês também já me ofereceram, que vai ser uma das coisas que a gente vai falar aqui dentro do nosso episódio. Legal demais, legal demais. Bom, Dani, eu acho que assim, como a gente falou, né, quando a gente foi fazer um alinhamento aqui para esse episódio, e é justamente isso que eu acabei de mencionar para todos. Eu tô aqui muito para aprender, de verdade. A gente fez um alinhamento, só compartilhando com todos. A gente fez uma conversa inicial aqui para preparar o episódio e só nessa conversa eu aprendi muita coisa. Então, acho que assim, a vontade que eu tenho é que todo mundo aprenda o que eu aprendi na nossa conversa e muito mais. Porque são muitos assuntos dentro do tema e, como eu falei, é um tema muito relevante. Eu acho que para a gente começar... Eu acho que você pode começar narrando um pouco dos princípios da acessibilidade, né? São 8 e queria que você começasse a discorrer sobre eles e a gente vai, né, puxando a conversa a partir daí. Ok. Para trazer um pouquinho desse resgate que a gente precisa fazer sobre o tema, a gente tem que trazer quem foi que trouxe, né, esses princípios da acessibilidade, que no primeiro momento eram 6, e aí incluíram mais 2 aí com a questão da evolução tecnológica, né? Então, primeiro, né, o pai da inclusão. Quem é o pai da inclusão? É o Romeu Sasaki, né? Ele faleceu no ano passado e ele começou ali na década de 60 e 70 a realmente promover o movimento aí das pessoas com deficiência no Brasil. E com ele trouxe ali primeiro 6 princípios, né, que são as 6 diretrizes. E quais são elas ali, né? O que a gente tem dentro desses princípios? Primeiro, o que todo mundo lembra, o arquitetônico, né? Então, dentro do nosso imaginário,
ou daquilo que a gente aprendeu, a gente lembra das rampas de acesso. Mas arquitetônico, claro que não é só rampa de acesso. A gente pode lembrar, por exemplo, do piso tátil, né, ou da leitura em braille na parede, né, de algumas informações. Museu geralmente tem isso, né? A gente tem o comunicacional, que é o quê? O quanto você tem ali de acessibilidade para oferecer intérprete de Libras, né, para que essa pessoa tenha ali uma interação com pessoas que não tenham conhecimento, né? Ao mesmo tempo, a gente tem ali o metodológico, que é o quê? Como que você prepara, por exemplo, a sua aula, né, ou algo de realmente de metodologias e processos para que essa pessoa com deficiência possa trazer aí, ter um acesso ao trabalho como um todo. Tá? Tem um instrumental, então tudo aquilo que a gente pode usar de instrumentos, referências, para que a gente consiga trabalhar, né? Então, por exemplo, o leitor de tela, ou, né, a L'Oréal, por exemplo, recentemente lançou, né, um dispositivo para que a pessoa possa conseguir se maquiar, né? Então, que ela tenha ali talvez uma mobilidade reduzida nos braços, por exemplo, né? A programática, que são as leis, né? Então, todas as leis que a gente tem acesso, então a mais recente aí, que engloba todas as outras, é a Lei Brasileira de Inclusão, que traz ali um conjunto de leis que corroboram, né, quais são os nossos direitos e deveres, né, para estarmos participando de forma ativa na sociedade. Tá? E também tem o atitudinal, que é tudo aquilo como que a gente pode trabalhar os nossos vieses. Então, de que forma que a gente trabalha a empatia ou trabalha para não falar frases capacitistas, por exemplo. Então, você vai, dentro do seu contexto, corrigir de acordo com o ambiente ao qual você está inserido, para não dizer algumas palavras que podem soar preconceituosas. Né? E aí, dentro disso, a gente também teve duas inclusões aí, que no caso foram a natural, que é o quê? Eliminação de barreiras, por exemplo, na praia ou em pátios públicos, né? Então, no Ceará, por exemplo, quem for lá em uma das praias vai ver que tem acesso para que pessoas que utilizam cadeira de rodas possam entrar, né, dentro do mar. E tem o digital, que é tudo aquilo que a gente tem hoje na internet. Então, os sites, aplicativos, né, como que a gente deixa esse produto acessível para que as pessoas consigam acessar aí durante o seu dia a dia. Muito bom. Bom, são 8, né? Acho que não difícil dizer se tem algum que é mais importante que outro. Acredito que todos tenham a mesma importância. E aí eu queria puxar a nossa conversa aqui. Teve uma... obviamente a gente vai sempre fazer um paralelo aqui do que a gente falar em termos de acessibilidade, bem num tom assim de você dando uma aula para mim, né? E para quem tem pouco conhecimento do assunto, que eu acredito que seja bastante gente que vai assistir esse conteúdo, mas também sempre fazendo um paralelo com como que isso tudo se aplica, por exemplo, em processos de recrutamento e seleção e o dia a dia, né, do tema nas empresas, os talvez casos bacanas de se compartilhar, de empresas que já estão mais avançadas, os desafios que os 8 princípios também trazem, no sentido de implementar tudo isso também não deve ser tão simples para as empresas. Então, acho que a gente vai sempre tentando fazer esse paralelo. E teve na nossa conversa inicial, teve uma frase que você falou para mim e me impactou muito fortemente, e eu queria talvez começar a nossa conversa a partir dela. Que você falou que as pessoas com algum tipo de deficiência... Duas frases, na verdade. Primeiro você falou assim: a pessoa que não tem deficiência, em algum momento, ela vai ou pode ter. A qualquer momento. Óbvio que a gente não deseja que nada aconteça com ninguém, mas eventualmente a pessoa pode ter uma lesão, pode quebrar um braço, pode estar com a perna engessada, precisar usar uma muleta, um recurso, e aí ela se vê na posição de precisar desses recursos e não ter. Né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. E aí que eu queria que você explorasse. E o segundo, que foi, acho que me impactou muito, você falou que as pessoas com deficiência, muitas vezes elas, hoje, né, o tema já se fala cada vez mais sobre essa importância de se olhar para tudo isso. E você falou, então, as pessoas com deficiência hoje, elas já têm uma cadeira, mas elas não necessariamente têm uma carreira.
Isso eu achei muito impactante. Então, eu também queria que você falasse um pouco sobre isso. São duas perguntas interessantes e a primeira eu trago muito o contexto de realmente analisar os pontos principais, né? E porque a gente pode ter ali uma situação situacional, no caso, né, de você quebrar um braço, uma perna, né, ou perder em algum momento a sua visão e audição, como já aconteceu comigo. Aliás, né, voltando um pouquinho até para trazer um pouco do contexto, né, do porquê que eu estou falando desse assunto. Eu sou uma mulher com deficiência, né? Eu tenho deficiência auditiva, ou seja, eu sou surda, né? Nossa, mas surdo fala? Já vou trazer aqui um ponto de polêmica, né? Porque dentro dos vieses inconscientes em geral da população, surdo não se comunica. Então, eles usam muito o termo surdo-mudo, que também não está correto, né? Porque não existe uma pessoa muda. O fato de ter uma pessoa com deficiência auditiva, com a perda parecida com a minha, mas que não se comunica, mas usa um outro, ou seja, ela não usa a voz, que é o meio que a sociedade está acostumada, mas ela usa a Libras para se comunicar. Então, ela tem um outro jeito, um outro meio de expressão, que é o que a sociedade não está acostumada. Tá? E aí, dentro desse contexto, a gente também tem, a gente costuma falar que são as deficiências congênitas, como é o meu caso, eu já nasci com a condição da deficiência, tem a adquirida, ou seja, você sofre um acidente, sofre uma lesão e você se torna uma pessoa com deficiência ao longo aí da sua trajetória pessoal, mas tem a situacional, que é você não se torna uma pessoa com deficiência permanente, mas você se torna ali temporariamente por algum período ali de 40, 45 dias, 50, dependendo da sua lesão, uma pessoa com deficiência que vai precisar ali de algum recurso, por exemplo, uma muleta, cadeira de rodas. Então, esses são pontos que a gente traz ali que nem sempre a sociedade lembra, né? Do mesmo jeito que a gente não lembra de que em algum momento, por exemplo, nós iremos morrer, porque a gente sabe disso, a questão da deficiência também funciona da mesma forma, né? Então, teve uma campanha que eu vi tem um tempinho atrás de uma empresa que tem ali o controle das rodovias, onde ela fez uma placa bem grande, duas, na verdade, onde uma pessoa estava dirigindo um carro e aí fazia uma espécie como se tivesse sofrido um acidente e ela se tornou uma pessoa cadeirante. Então, isso traz um impacto, né, quando a pessoa vê aquela imagem e aí ela começa a prestar um pouco mais de atenção, né? Claro, isso não é desejado para ninguém, mas é sempre importante a gente lembrar que pode acontecer em algum momento. Por exemplo, na minha adolescência, eu tive uma perda súbita de audição. Como assim? Né? Eu dormi e no outro dia eu acordei surda, totalmente surda. Ou seja, já não tinha, né, já um pouco da minha audição e eu perdi ela de vez. E aí, claro que eu fui no médico e tudo, e a audição voltou ali com 4 dias depois, aplicando ali os remédios necessários para que pudesse voltar. Mas pode acontecer com qualquer pessoa, inclusive até com a gente, como é o que eu contei agora, né? E a segunda pergunta com relação à cadeira e carreira, eu nunca tinha sentido na minha pele, no sentido de eu sabia que eu vivenciava a situação, mas eu não conseguia entender esse contexto, até que no ano passado eu participei de um evento, né, falando sobre diversidade e inclusão, e a Cristina Kerr, né, que é da CKZ Diversidade, ela soltou essa frase que me fez lembrar um pouco de todo o meu contexto e a minha trajetória profissional. Claro que a sociedade e as empresas estão evoluindo, então elas têm ali um nível de maturidade para poder entender quais são os contextos, mas desde quando a lei de cotas, né, já trazendo um pouco do nosso resgate aqui, histórico, né? A lei de cotas ela existe há 32 anos, né? E ela surgiu como uma demanda para realmente trazer ali
um papel, né, de participação na sociedade em relação às pessoas com deficiência. Mas não tinha assim, uma estruturação como ela é hoje, que tem ali a definição de quantos por cento da empresa precisa ter, né, de pessoas, ao mesmo tempo quanto você precisa preparar o seu ambiente, e também há pessoas, né, para lidar com as pessoas com deficiência, e ao mesmo tempo a gente também não tinha ali o preparo das pessoas com deficiência para entrar já nesse mercado. Tanto que, mesmo com 32 anos, eu percebo que não evoluiu tanto, né, falando em termos de mercado, porque as empresas têm dificuldade de fazer as suas contratações. Mas aqueles que já estão no mercado também têm aquela dificuldade de poder ter uma progressão de carreira. Então, foram poucos momentos em que eu tive a oportunidade realmente de evoluir. E aí, o que aconteceu para trazer um pouco dessa transformação que eu tenho vivido nos últimos 3 anos? Primeiro, a pandemia, de alguma maneira, acabou me auxiliando nesse ponto. Então, é aquela história de que, em algum momento, nós fomos acometidos, né, pela situação, e eu tive uma pergunta que vinha na minha mente constantemente, que era: Dani, o que você está fazendo aqui? Qual é o seu legado? O que você vai deixar para as pessoas? E eu nunca tinha pensado na minha carreira de uma maneira que eu pudesse deixar algo de valor para as pessoas, porque eu não tinha oportunidade para poder conseguir evoluir e crescer. Sim, não vou ser hipócrita em dizer que eu subestimei a mim mesma, né, em alguns momentos, mas eu tive um despertar no meio da pandemia para que eu pudesse realmente construir a minha trajetória profissional. E aí, nesse ponto, eu cavei, ou melhor, busquei as oportunidades para que eu pudesse estar inserida em lugares que pessoas com deficiência não estão. Então, hoje, quando a gente fala disso e quando eu vou acessar esses ambientes, eu vejo que são poucas pessoas com deficiência participando mesmo dos eventos, dos lugares, né, reuniões, palestras, qualquer coisa que seja, não só promovendo a nossa diversidade, mas também trazendo a importância do tema para outras pessoas. Então, é muito difícil você ver, né, quando você fala ali de progressão de carreira, olhar ali uma posição de gerente sênior, presidente, alguém que seja uma pessoa com deficiência. Primeiro que essa pessoa não vai se declarar, né, ali nas redes sociais como uma pessoa com deficiência, porque tem também o viés inconsciente de gestores e pessoas, de alguma maneira, associar a deficiência com incapacidade ou com eficiência de alguma coisa. E porque no sentido, o significado, de fato, dessa palavra traz o quê? A deficiência é falta de alguma coisa. Então, o fato de ter uma falta de visão, audição, um braço, uma perna, faz, no inconsciente coletivo, achar que pessoas com deficiência não têm capacidade para entregar um resultado, para ter uma alta performance ou para ter alguma coisa, e aí, em algum momento, a gente acaba sendo inviabilizado ou invisibilizado, né, para não ter ali uma chance de promoção e carreira. Mas esse assunto ele tem evoluído, então desde 2018, que começou a falar um pouco mais, né, sobre diversidade e inclusão, começaram a prestar um pouco mais de atenção nesse público, não só preparando para eles galgarem posições maiores, mas a gente também está buscando dentro de nós uma perspectiva de ter autoestima, né, autodesenvolvimento, para que a gente consiga performar e entregar os resultados, tanto que a empresa espera, tanto quanto a área que essa pessoa está inserida possa também atingir esses resultados. Muito legal. Você tocou num ponto importantíssimo, assim, e que é amplo por si, né? Um é como a pessoa com algum tipo de deficiência se enxerga, né? Então, ela, num viés inconsciente, ela eventualmente já se enxerga com algum tipo de limitação que vai causar uma limitação na performance ou qualquer coisa do gênero. Do outro lado tem o mercado, vou chamar assim, com as empresas, enfim, quem contrata essas pessoas, né, e coloca elas dentro de um contexto que eventualmente não está tão bem preparado para recebê-las. E a gente tem uma situação que, assim, uma pessoa com uma eventual autoestima mais baixa por qualquer motivo e uma empresa ou um mercado que não está preparado para, ou que tem um viés de ver essa pessoa com alguma limitação.
E a tua trajetória e esse teu despertar, assim, eu acho que é muito legal, né? Porque, de alguma maneira, você pegou a questão da tua deficiência e transformou ela, talvez, no legado da tua vida, né? A parte de toda a questão profissional e tudo mais, mas de ser uma porta-voz, não é à toa que é LinkedIn Top Voice, de transformar isso como né, um objetivo, um legado, enfim, para tornar o assunto mais, dar ainda mais relevância para ele. E aqui a gente está fazendo isso, né? A gente está levando esse conteúdo para muita gente, muitas empresas, e democratizando, vamos chamar assim, essas informações. Acho que a questão né, do profissional ela é muito particular. Tem o processo de cada pessoa é único, né? O tempo que ela eventualmente vai levar para lidar com, né, consigo, com essas situações e tal. Mas olhando para o mercado, para as empresas, assim, como você vê o amadurecimento do mercado em relação a isso? Porque normalmente a gente olha, eu vou falar por mim, assim, eu olho, se eu tiver que dar uma opinião baseada né, no que eu acho que o mercado é muito pouco preparado para isso. Mas eu posso estar sendo injusto com quem está bem preparado. Então, assim, tenta descrever um pouco o que é uma empresa não perfeitamente preparada, porque eu acho que isso é muito difícil, mas que seja exemplo hoje de acessibilidade, de inclusão, até para pessoas que têm algum tipo de deficiência, que eventualmente estão no mercado, se espelharem e buscarem essas empresas que já estão mais bem preparadas. Como seria uma empresa hoje, se tu quiser mencionar nomes, obviamente, fica super à vontade, mas que você considera que estão mais avançadas no tema? Como você falou agora, né, as empresas elas têm níveis de maturidade diferentes, né, para alguns assuntos, né, e eu participo muito de benchmarks para entender o que as empresas estão fazendo ou como que elas estão construindo a sua jornada. E quando fala de pessoas com deficiência, grande parte ainda tem um tabu ali de entender como a gente pode atender esse público e, ao mesmo tempo, trazer o que é os recursos necessários, né? Eu acho que fica até chato, talvez, de falar quais empresas fazem, porque elas estão em níveis diferentes, né? Mas, por exemplo, né, trazendo um pouco da minha vivência também, né, profissional, o Itaú faz isso muito bem. Tá? Então, claro que quando eu trabalhei lá atrás, né, quando foi lançada ali, quando a lei de cotas já estava começando a fazer funcionar dentro das organizações em 2003, 2004, obviamente é completamente diferente do que nós temos hoje, com certeza. E isso traz ali um pouco dessa jornada, porque lá já tinha a questão, por exemplo, das cotas serem cumpridas, mas princípios de acessibilidade foram aos poucos evoluindo para que realmente pudesse aprimorar e fazer de fato a inclusão dessas pessoas. Tá? Não tem empresas assim que a gente pode dizer que tem um nível de maturidade ali que ela consegue cumprir com todos. E, em algum momento, uma ou outra deixa, não só de cumprir, não é isso, é a questão de a gente tem ali uma lei que obriga, né, a contratação dessas pessoas, mas, ao mesmo tempo, a gente já tem que começar no paralelo, né, ou seja, na caminhada em que você está buscando esses profissionais, começar a trazer um pouco, por exemplo, da acessibilidade, que é um ponto importante, para que a gente consiga caminhar e fazer com que essa empresa seja mais inclusiva. Eu posso falar da empresa que eu trabalho hoje, né, que é a WetRock Brasil. Não vou falar que ela está ali 100% acessível, mas a gente trabalha isso dentro dos nossos princípios, por exemplo, trabalhando dentro do processo seletivo. Tá? Mas não é só isso, né? Os sites, por exemplo, quando você pede para essa pessoa se inscrever na vaga, também precisa estar acessível. E, ao mesmo tempo, já começar a trabalhar um olhar para que você tenha um preparo desse ambiente, não é só externo, né? Ou seja, aquilo que o público vê, mas sim um interno dentro de casa, que é liderança, os gestores em geral, os pares que essa pessoa vai trabalhar, para realmente trazer essa inclusão. Porque quando eu entrei na WetRock, eu senti ela muito mais inclusiva do que qualquer outra empresa que eu já tinha passado.
Tá? Primeiro, não só pelo senso de pertencimento, o fato de você estar inserida num ambiente em que você pode ser você mesma, mas, ao mesmo tempo, o quanto as pessoas me respeitavam, sendo eu uma pessoa com deficiência. Nossa, Dani, mas você não tem cara de quem tem deficiência. Né? Já trazendo um pouco de uma frase que eu já ouvi muito, pelo fato de que a minha deficiência ela é invisível. Né? Então, como eu falei um pouquinho lá atrás, o fato de ser uma pessoa surda, mas que seja oralizada no português, ou seja, na língua que todo mundo está acostumado, as pessoas esquecem que eu sou uma pessoa com deficiência. Então, isso é algo que eu sempre procuro relembrar, por exemplo, como a gente estava comentando antes da gente começar aqui, das pessoas desligarem suas câmeras, né? Não abrirem as suas câmeras para uma reunião ou para uma conversa. E, para mim, eu não posso deixar de pedir para que essa pessoa abra a câmera, porque eu dependo da leitura labial. Né? Nossa, a Dani deve ser ninja aí na leitura. Né? Sim, um pouquinho, porque eu consigo compreender, mesmo que essa pessoa não tenha a voz, por exemplo, vamos supor que ela mute o microfone da reunião, mas ela vai atender o telefone, e se ela estiver falando de frente para a câmera, eu vou entender tudo que ela está falando para outra pessoa no telefone, independente de ter som ou não. Mas eu dependo desse recurso da leitura labial para que ele possa compreender melhor se aquela pergunta que você está fazendo está vindo corretamente, ou seja, se o meu cérebro está processando de forma correta essa questão. E como que a gente trabalha isso, né, para trazer a inclusão? Primeiro, né, as empresas sempre vão sim cumprir cotas, então, no automático, a gente já está acostumado a ser uma cotista dentro de uma organização, então, ou seja, você está sendo sim contratado por cota. Mas o que faz a diferença é quando você entra lá dentro e o quanto essa empresa realmente promove, de fato, a inclusão, né, e a diversidade junto. Por quê? Porque isso vai fazer com que você tenha não só o senso de pertencimento, mas também promover ali os espaços e os acessos para que você seja uma pessoa como qualquer outra, né, dentro da organização e, ao mesmo tempo, tenha recursos e acessibilidade de acordo com a sua deficiência para performar tão bem quanto uma pessoa que não tem deficiência. Ou seja, você também vai entregar os mesmos resultados que uma outra pessoa ali que não tem uma capacidade reduzida entrega tão perfeitamente bem. Tá? E como que as empresas caminham dentro dessa jornada? De acordo com o que ela tem de necessidade no primeiro momento. Nenhuma empresa vai 100%, né? Vou trazer um exemplo de startups. Né? Startups, quando elas começam, elas não têm processos, não têm uma estruturação. Então, elas vão começar do jeito que elas entendem ali. E aí, à medida que elas vão evoluindo, ganhando mercado e ganhando não só clientes e pessoas, que elas vão começando a aprimorar os seus processos. E aí, elas vão construindo essa jornada do mesmo jeito que também acontece quando você vai fazer uma inclusão de alguém, né, de pessoas com deficiência, por exemplo. Então, você vai... eu preciso cumprir a cota. Então, obviamente, você vai ter ali um número, e aí você vai olhar também a questão de como que é a sua empresa. É uma indústria? É uma startup? É uma empresa menor? Então, como que onde você vai inserir, incluir, né, contratar essas pessoas? Então, você vai preparar esse ambiente de acordo com aquilo que a empresa também tem ali de papéis de responsabilidade. Então, é uma jornada que eu costumo falar que é contínua, né? Então, ela não vai parar nunca, e a gente só precisa realmente, de fato, promover a inclusão delas dentro das organizações. Porque, claro que tem uma diferença muito grande de quando eu entrei no mercado para o que é hoje. Hoje, as empresas elas estão, sim, muito mais preparadas, inclusivas, principalmente, mas é aquilo, né? Tem empresas que se preocupam com o tema e tem empresas que não se preocupam com o tema, que não está, como eu já ouvi aí uma certa pessoa que é influencer, que não está preocupado com esse tema de diversidade. Mas hoje é um caminho sem volta. E a gente precisa, assim, não só olhar pessoas com deficiência, mas olhar todas as diversidades que a empresa está querendo promover ou incluir dentro de um espaço. Legal. Vou pegar esse último gancho aqui. Uma coisa que a gente conversou também, acho muito bacana compartilhar aqui, e eu concordo 100%. A gente começa a ter mais empatia
né, com o tema e com as pessoas que têm algum tipo de deficiência, a partir do momento da convivência. Né? A convivência traz essa sensibilização também. Né? A convivência ela pode ser, eu posso ter alguém na minha família que tem alguma situação, e aí por esse convívio eu sou uma pessoa mais empática para qualquer tipo de deficiência. Mas também aquela pessoa que nunca teve um contato, nunca teve que interagir com alguém com deficiência, ela nem sabe como é que é a outra realidade, né? Então, para ela também é mais difícil ter essa empatia naturalmente. Mas quando a gente vai olhar para o mercado e para as empresas, como promover essa empatia? Eu vou dar o meu exemplo. Assim, a gente começou a interagir aqui, né, para preparar esse podcast. Pô, eu aprendi tanta coisa que agora eu já estou com uma outra percepção, porque a gente conviveu. E convivemos aqui, assim, muito rapidamente para preparar. Estamos convivendo na First Movers, né, na comunidade. Mas, assim, as poucas vezes que a gente interagiu e a quantidade de conteúdo e ensinamento que você me trouxe já muda a minha perspectiva. Como que é essa questão da convivência, a importância dela, eu queria ouvir de você, e como que as empresas podem promover esse tipo de convivência. E às vezes o promover não é nem necessariamente, sei lá, tendo as pessoas com deficiência num primeiro momento dentro do ambiente de trabalho, mas eventualmente promovendo, não sei, talvez com um trabalho voluntário, qualquer coisa que promova esse tipo de integração e que as pessoas vão desenvolvendo essa empatia. E no momento que elas, de fato, estiverem trabalhando, interagindo profissionalmente com alguém, terem uma outra perspectiva. Né? Eu queria te ouvir um pouco sobre a importância dessa convivência. Eu também não tinha... Eu vou trazer um pouco do meu histórico pessoal, porque assim, eu convivi muito com crianças com deficiência na minha infância. Porque eu fazia tratamento, né? Como que foi descoberto, né? Então, eu já nasci com a condição, mas até então não era algo que, na época, a gente tinha exames, né, que pudessem corroborar para entender se era ou não uma pessoa com deficiência. E só foi descoberto com 4 anos de idade, quando eu tinha ali um atraso de fala, não me comunicava como outras crianças. Até o dia que jogou um prato no chão e eu não me assustei, ou seja, eu não ouvi o barulho, né? E aí, nesse momento, realmente foi levado no médico para tentar descobrir, fez a audiometria e aí percebeu ali a condição da deficiência congênita. Então, nossa, mas com 4 anos, como é que você fala super bem? Então, realmente eu tive ali um tratamento, né? Meus pais, na época, fizeram, né, o que hoje a gente chama de vaquinha online, né? Então, para poder comprar o primeiro aparelho auditivo, mas, ao mesmo tempo, a gente também brigou, lutou muito para poder ter também, né, o tratamento, que, no meu caso, seria a fono. Então, eu saía da escola e ia para a fono para aprender a falar, a me comunicar. Então, foram ali, pelo menos, nos primeiros 3 anos, todos os dias, né, de segunda a sexta-feira. E aí, aos poucos, à medida que foi evoluindo, eu fui diminuindo também o tempo, até quando eu me tornei adolescente, que eu não precisei mais ir. Uma das perguntas que eu fazia para minha fono era: minha voz vai mudar? Né, porque o pessoal também falava da questão da minha voz, que eu não gostava muito também. E ela falou: não, a sua voz essa é a sua característica. E ela tem essa entonação por conta da sua perda auditiva. Mas isso não é um impedimento para que as pessoas te julguem diferente. Né? Mas eu já ouvi, por exemplo: você é estrangeira, você veio de onde? Né? E, na verdade, não. Eu nasci no Brasil, mas às vezes a gente até brinca com isso, mas são coisas que a gente ainda tem o costume de ouvir. E dentro desse momento, foi quando eu tive a oportunidade de conviver com outras crianças com deficiência, porque na empresa que meu pai trabalhava, que era uma estatal na época, que hoje, na época era Telesp e agora é Telefônica, né? Então, naquele momento já tinha ali essa integração, essa ambientação para você conviver com outras crianças, né? Mas a gente sempre acha que nós somos o único no mundo, né? Quando a gente passa a conviver sozinho,
Porque, por exemplo, na escola que eu frequentava, eu não frequentei escolas especiais, sim escolas normais como para qualquer outra criança, e nessa escola eu não tive acesso a outra criança com deficiência, eu era a única ali. Então, no ensino médio também, era a única na escola inteira. E na graduação foi quando eu tive a oportunidade de ter pelo menos mais uma pessoa, né, na faculdade inteira tendo deficiência, só que no caso dela era uma deficiência física. Na pós-graduação eu era a única aluna. E isso mostra o quanto a gente não convive com essas pessoas dentro do nosso dia a dia. Então, quando que você vê uma pessoa com deficiência? No ambiente de trabalho, ou quando você pega transporte público, então você vê ali alguém, um cego com cão-guia, ou com a bengala dele ali, ou até mesmo um cadeirante. Então, você vai ver essas pessoas dentro desses ambientes. Mas no dia a dia corriqueiro nosso, você não enxerga essas pessoas. E na pandemia, né, mais ainda, né, porque tem ali a questão, né, de empresas que trabalham no modelo remoto, outras em híbridas, mas que você também não tem ali um pouco dessa convivência com essas pessoas. E eu sempre falo que para a gente entender o contexto, para a gente entender quais são as dificuldades do outro, não só de pessoas com deficiência, mas de qualquer diversidade que a empresa trabalhe, a gente olha muito para essa perspectiva e começa a perceber, né, os lugares que você frequenta, os espaços que você tem acesso. Então, por exemplo, até a brincadeira que a gente fez, né, nos grupos que a gente participa, quantas pessoas com deficiência estão ali participando desse evento ou participando realmente como uma pessoa, não só uma tomadora de decisão, mas também alguém que está querendo evoluir e crescer profissionalmente. Então, são poucas pessoas que têm oportunidade de acesso e, ao mesmo tempo, que promove aí a questão da inclusão. Então, a gente luta muito para conseguir acessar esses espaços, para realmente fazer com que isso se torne algo corriqueiro do dia a dia, como qualquer outra pessoa, né? O fato de ter uma limitação não nos faz diferente de ninguém. É só uma questão que é parte da nossa identidade. Até porque não dá para a gente separar, né, a pessoa da condição dela, mas é algo que as pessoas ainda precisam evoluir e crescer nesse contexto, né? E porque isso, Felipe, dentro dos nossos vieses inconscientes, a gente entende que tem muita coisa ainda que a gente precisa melhorar, entender. Não sei se vocês acompanham, mas eu sempre acompanho ali nas redes sociais movimentos de quando uma empresa busca fazer uma inclusão ou trazer realmente a diversidade para dentro da organização. Por exemplo, a Magazine Luiza, quando fez o programa de trainee só para negros, foi ali duramente criticada por isso. E também a gente teve agora recentemente a Globo, né, no BBB, onde os participantes fizeram a sua autodescrição. E eu ouvi comentários muito maldosos dizendo assim, por que essas pessoas estavam fazendo isso? Estão querendo fazer o quê com isso? Né? Ou seja, essas pessoas também não estão acostumadas a ver os recursos e acessibilidade sendo oferecidas para que pessoas, porque a gente também pode assistir BBB, a gente também pode ter acesso a cursos online que vão trazer os recursos de acessibilidade, e porque a gente também quer consumir, né? A gente não é alguém que está ali improdutivo, a gente também produz, a gente também consome, a gente casa, tem filhos, né? Trabalha, cuida da casa, faz um monte de coisa como qualquer outra pessoa que não tem ali a sua capacidade reduzida, ou seja, né? Não tem ali a sua deficiência. Eu diria que não só pode, como deve, né? Assistir o BBB ou qualquer outra entretenimento ou qualquer outra situação da vida. Deixa eu fazer um capítulo aqui muito rápido à parte, um parênteses. Você comentou da questão né, da bengala. Você comentou assim dos tipos de bengala, eu achei muito curioso e a título de informação mesmo. Compartilha muito rapidamente, assim, tem tipos, tem cores, como é que funciona? E aí depois eu queria aí sim entrar contigo no tema de recrutamento e seleção inserido no contexto da acessibilidade. Mas eu achei muito interessante saber a questão da diferenciação das bengalas. Né? Como é que é isso?
Vamos lá. Dentro da deficiência visual, a gente tem ali 3 tipos de deficiências, né, que a gente costuma classificar, né? Então, primeiro a gente tem o cego total, o baixa visão e o surdo cego. Cada um deles tem uma cor de bengala diferente, tá? Então, primeiro, né, o cego total, ele usa bengala branca, que é o que a maioria deve estar acostumada a ver aí nos espaços onde elas frequentam. Tem Ou a gente nem repara, né? A gente, assim, né, nem presta eu atenção. me lembro de pessoas com bengala, mas eu não necessariamente me lembro da cor delas, né? A Exato. partir de agora eu vou estar atento a Isso. isso. E aí tem a bengala verde, que é para quem tem baixa visão. Ou seja, o que é a baixa visão? Ele enxerga, mas depende muito do contexto ali. Porque, por exemplo, eu já vi uma situação e aí é muito comum, né, quando a pessoa não conhece ali os tipos das deficiências, onde uma pessoa estava no metrô, ela estava ocupando um lugar direcionado para que pessoas pudessem usar, então tem ali uma cor diferenciada, por exemplo, no metrô, ela tem a cor azul mais claro, e essa pessoa com baixa visão estava sentada ali. E você conseguia perceber que ela tinha baixa visão porque a pessoa aproximava muito o livro próximo do rosto, até que entrou uma senhorinha que não entendia por que essa pessoa estava ocupando um lugar que também pode ser dela, né? E aí teve ali uma discussão um pouco acalorada, onde essa pessoa ela disse: olha, eu preciso, né, estar sentada porque eu tenho baixa visão. Só que ela não conseguiu entender que, nossa, mas como é que você consegue ler um livro, então? Né? Então, pode acontecer esse tipo de situação, e isso mostra realmente as questões, e aí a gente tem o papel de educar, né? O nosso papel sempre é de educar, mas a gente sempre precisa fazer isso, não necessariamente. Tá? Mas eu procuro, dentro dos contextos onde eu estou inserida, realmente educar as pessoas para que elas não cometam equívocos ou não sejam preconceituosas ou capacitistas, como poderia acontecer, por exemplo, nessa situação do metrô. Né? E aí, nesse caso, uma pessoa se levantou para dar o lugar para a senhoria, para que essa pessoa também não precisasse sair do lugar que também ela tinha direito. E aí tem a bengala vermelha, que é a bengala do surdo cego. Ou seja, ele não tem só uma deficiência, ele tem duas, né? E foi muito engraçado porque eu vi uma pessoa, né, que tem a bengala vermelha, mas eu nunca tinha prestado atenção muito bem, até quando eu passei por uma situação onde eu vi, né, e ele estava... Ele faz o seu trajeto como qualquer outra pessoa, só que alguém, né, que estava caminhando achou que essa pessoa não estava caminhando da forma correta e aí tirou essa pessoa do seu lugar. Ou seja, tirou ele de um lado e colocou do outro, mas eu achei que ela fosse ajudar ele, ou seja, também auxiliá-lo ali, dando o braço para que ele pudesse acompanhá-la. E, na verdade, não aconteceu isso. Ela passou assim, muito rapidamente do meu lado, e aí eu olhei para trás para ver o que aconteceu com ele. Ele estava lá parado, porque ele perdeu o seu senso de direção. E aí, nesse momento, eu voltei, né, para entender com ele, e aí eu percebi que ele usava também um aparelho auditivo. Encostei no ombro dele, me apresentei e perguntei para onde ele ia, né? E aí ele falou que estava indo em um dos prédios ali que faz parte do complexo do Morumbi, que era onde eu também trabalhava na época, e eu falei para ele: você precisa que eu te acompanhe até lá, ou que eu te leve até um determinado ponto? Ele: por favor, porque eu perdi o meu senso de direção e eu não sei onde eu estou. Então eu dei o meu braço para ele, né, para que ele pudesse ser conduzido, e aí quando chegou num determinado momento ele conseguiu se localizar, né, da onde ele estava indo, e aí ele falou: olha, agora eu não preciso mais de ajuda, eu posso caminhar sozinho. E aí eu perguntei para ele o que ele fazia, ele era massagista, né, nessa organização, e ele também tinha uma perda moderada, ou seja, não era uma perda severa, porque o aparelho dele era pequenininho, mas ele também me explicou sobre isso. E aí eu perguntei como que ele convivia com essa situação, se era normal as pessoas fazerem isso com ele o tempo todo. Ele falou que constantemente ele passava por situações onde as pessoas tiravam ele do seu foco de senso de direção. Então, nós temos aí essas 3 bengalas, mas a gente também tem o cão-guia,
autonomia, né, que geralmente é um Golden ou um Labrador, e aí eu gosto muito de fazer esses experimentos psicológicos e olhar como que essas pessoas reagem quando elas veem uma situação dessa. Então, quando eles veem o Golden, o Labrador, as pessoas abrem o sorriso e automaticamente já quer passar a mão no cachorro e não pode, né? Naquele momento ele está em trabalho, porque quando você faz isso, de passar a mão ou dar uma comidinha, o cachorro também perde o seu senso de direção e ele não sabe onde ele está. Então, nesse momento, a gente sempre procura auxiliar e educar as pessoas do quão importante é trazer autonomia para essa pessoa, porque ela também não quer ficar dependendo de ninguém. Ela também quer ter ali a sua independência dentro dos espaços ou dentro do contexto onde ela está inserida. Então, a questão das bengalas são essas. E também tem o cão-guia, que é de assistência, tanto para todos os tipos de cegueira, inclusive para o surdo cego, mas também para os autistas. Os autistas também têm ali o seu cão de assistência, que em algum momento também vai auxiliá-lo quando ele passa por uma crise, e aí ele tem ali o papel de trazer o conforto e a segurança para essa pessoa também. Muito interessante. Muito legal. Dá pra gente ficar fazendo 50 episódios aqui só sobre o tema, que são muitos assuntos e muitas derivações dos assuntos. Mas deixa eu trazer aqui a questão do recrutamento e seleção para o contexto de acessibilidade. O que você pode dar de dica, de experiência, de revisão de processo para uma empresa que, obviamente, todas as empresas fazem recrutamento e seleção o tempo inteiro e que possam começar a fazer esses seus processos de recrutamento e seleção com um olhar mais atento para o tema de acessibilidade, inclusão e tudo mais. Na tua experiência, assim, o que são boas práticas, o que são cuidados que, né, ou deslizadas que as empresas fazem, os recrutadores fazem? Você me comentou um caso, né, de pedir para não ser contratada por telefone e as pessoas contratarem por telefone e tá lá expressamente no currículo, enfim, dizendo isso. Mas nós estamos conversando aqui, mas então por que não telefone? Né? Porque você me explicou, tem ruídos, a gente nunca sabe como é que vai estar a qualidade da ligação, então o caminho mais seguro é a mensagem, né? Mas da tua experiência, assim, como tornar uma empresa ou uma empresa fazer os seus processos de recrutamento e seleção de forma mais acessível, mais inclusiva? Primeiro a gente prepara os RH, né? Então a gente precisa ter pessoas preparadas para lidar com pessoas com deficiência, né? De um modo em geral, para que elas possam trazer dentro com naturalidade dentro do processo seletivo de que forma que ela vai trabalhar todas essas questões. Porque vai ter ali diversas deficiências. Então, Dani, eu conheço todos as CIDs. O que é a CID? É o Código Internacional da Doença, né? Então, em alguns currículos você vai ver isso, em outros currículos você não vai ver isso. Então, você depende ali, no primeiro momento, de um laudo médico para entender se essa pessoa se enquadra, de novo, né, na questão de cota. Mas, ao mesmo tempo, a gente também pode trazer o contexto de preparar já no começo, quando você faz o alinhamento com o gestor, independente dessa vaga ser exclusiva ou afirmativa, você já prepara isso para realmente ter pessoas diversas ou pessoas com deficiência numa shortlist. Tá? Então, o primeiro ponto, né? Onde você divulga suas vagas? Quais são as plataformas que você utiliza? Então, é sempre importante prestar atenção quais são os recursos de acessibilidade que essa plataforma oferece para que essas pessoas consigam, por exemplo, preencher o seu nome, endereço, a sua formação, incluir o PDF do currículo, né? Ou seja, tem que estar acessível para que ela possa conseguir se inscrever em uma vaga. Mas, ao mesmo tempo, né, nós que utilizamos o LinkedIn como um meio, um recurso para atrair profissionais com deficiência, o quanto você prepara o seu post no LinkedIn para que essas pessoas também consigam acessar e consigam entender
que a sua organização tem uma vaga ali que também é direcionada para esse público. Então, a imagem precisa, sim, ter a sua autodescrição, como a gente fez, né? Então, dentro do LinkedIn tem a ferramenta onde você coloca, não necessariamente colocar ali no conteúdo, né, a hashtag para cego ver, porque quando você publica a imagem, ele também tem um contexto onde você consegue incluir a descrição daquela imagem, o que está dizendo ali, quais são as informações, cores, enfim. Aí cada empresa trabalha de uma forma para poder conseguir também trazer acessibilidade ali naquele momento. E no momento da inscrição, quando você faz a sua triagem de candidatos, você também vai olhar, né, como a gente conversou, empresas têm níveis de maturidade diferentes em relação à diversidade, e aquelas que se preocupam com isso, elas vão olhar, sim, né, para a diversidade, para realmente trazer, incluir essas pessoas. Primeiro, né, promover a diversidade dentro da organização, mas, ao mesmo tempo, incluir. E aí, quando você encontra perfis de pessoas com deficiência, obviamente, você vai fazer uma triagem como qualquer outra, que você avalia ali as habilidades e competências, vê se tem realmente fit com a vaga, e aí você já prepara e olha, né? Tem o CID cadastrado nesse currículo? Porque, geralmente, a gente coloca. Né? Então, por exemplo, o meu é H90.3. E aí, quando você vai olhar lá, né, jogar lá no Google o que significa, é uma deficiência auditiva neurosensorial bilateral. Ou seja, né, a minha deficiência é nos 2 ouvidos. Mas a gente precisa saber disso? Não necessariamente. Você tem ali o médico do trabalho que pode te auxiliar e realmente entender se essa pessoa é uma pessoa com deficiência ou não. E aí você pede nesse momento também o laudo médico, né, para comprovar de fato realmente que essa pessoa tem essa deficiência, e você faz o seu processo como você faria com qualquer outra vaga, que faz as entrevistas, avalia, tem perfil, você vai apresentar na sua artilista para o gestor, se o gestor quer entrevistar, também faz a entrevista como faria com qualquer outra pessoa, e aí, caso essa pessoa seja contratada, aí você já tem um outro preparo, que é realmente o momento do pré-onboard, né, e o onboard em si. Como que funciona isso? De novo, né, as empresas também trabalham de formas diferentes, mas a gente, dentro da WetRock, a gente costuma, né, a gente tem esse papel de olhar, conversar com essa pessoa, né? Primeiro, a gente tem sempre que respeitar se essa pessoa quer ter a sua deficiência declarada para outras pessoas ou não. Tá? E isso é muito importante para você também não invadir o espaço em relação a como ela se sente com isso, porque também, como a gente falou ali no começo, né, nem todo mundo aceita perfeitamente bem, como eu também já tive momentos em que eu não aceitei a condição. Então é importante, sim, conversar com essa pessoa, entender o que pode ser falado, né, dela, quais são as principais dificuldades, né, o que você vai precisar, por exemplo, de auxílio, né, seja de ferramentas assistivas ou não, ou até mesmo no comportamento das pessoas. E aí, com isso, você também vai fazer uma ambientação ou uma sensibilização, que é o que antes da entrada desse novo colaborador, enquanto ele está ali participando do onboard como qualquer outra pessoa da organização, você vai preparar o time e a liderança como um todo em como deve receber não só essa pessoa com deficiência, mas também como você deve incluir essa pessoa dentro do ambiente de trabalho, seja ele presencial, híbrido ou remoto. Tá? E isso já vai trazer um senso de pertencimento para essa pessoa, porque grande parte das empresas ainda não fazem isso, mas é importante fazer justamente para que a gente consiga entender quais são as dores do outro, né? A questão da convivência, e também entender quais são os processos ou as metodologias ou o que essa pessoa realmente precisa. Né? As empresas vão estar 100% acessível e inclusiva? Não, a gente ainda não está nesse nível de maturidade, não só nós, mas também outras organizações. Então, a gente precisa realmente entender qual é o tipo da deficiência que você está incluindo naquele primeiro momento e já começar a preparar o ambiente para isso. E um outro ponto que eu costumo fazer, que é uma provocação, e aí é a Dani Avelino falando, não é a Dani organização. A gente tem que contratar deficiências diferentes. Né?
Ai, Dani, mas a gente contrata deficiência? Não, a gente contrata as habilidades e competências daquela pessoa. Mas, ao mesmo tempo, em algum momento você vai ter deficiências diferentes ou deficiências visíveis, né? E que as pessoas ainda não estão acostumadas a conviver, mas que é importante a gente ter esse papel para incluir, tá? Vou dar um exemplo aqui de duas situações, né? A tetraplegia. Vou contratar um tetraplégico. No nosso viés inconsciente, ele fala o quê? Nossa, mas o que um tetraplégico vai fazer? Ele consegue trabalhar? Ele não consegue mexer os braços e as pernas? Como que ele vai fazer as coisas? Então, dentro do nosso viés inconsciente, a gente acha que pessoas que têm tetraplegia não conseguem atuar no mercado de trabalho, mas a gente tem pessoas, né, de referências que você consegue ver que elas trabalham. Por exemplo, a Liliane Cláudia, né, que também é uma top voice, ela é uma pessoa tetraplégica. E ela trabalha com recursos de acessibilidade para que ela consiga entregar ali o resultado. Então, ela é UX designer e ela trabalha com essa questão de realmente promover a acessibilidade dentro de aplicativos, sites e também documentos que a gente usa de forma digital. E um outro ponto, por exemplo, paralisia cerebral, né? No inconsciente das pessoas também, né? Entende que quem tem paralisia cerebral não tem condições de trabalhar. Tem pessoas diversas aí que têm paralisia cerebral e que performam tão bem quanto uma outra pessoa que não tem deficiência. Então, a gente também precisa quebrar os nossos viés e entender que não é, não é a deficiência que dificulta. Às vezes é o ambiente que dificulta, as pessoas, né, os processos daquela empresa. Então, é importante a gente analisar cada um desses pontos das etapas para que a gente consiga promover aí, a inclusão, né, e, de fato, também a diversidade, que também acaba sendo incluída dentro desse contexto. Um outro ponto importante dentro dessa jornada é realmente ver qual é o nível de maturidade que a gente está e se a gente realmente quer promover a inclusão, a gente precisa já começar a trabalhar para realmente garantir que tudo e todos, né, estejam realmente sendo inclusivos dentro desses espaços. Então, a gente começa não só no processo seletivo, mas também dentro da organização. O quanto a sua empresa está preparada, né? Ou seja, tem rampa de acesso, tem piso tátil, tem braille, tem legenda, tem libras, tem ferramentas, ou seja, um leitor de tela, né? Ou a própria ferramenta do Teams, né? Que também tem ali as legendas automáticas e que acontecem ali ao vivo no momento em que está tendo ali uma conversa. Então, é importante a gente olhar quais são os recursos e também o quanto a gente prepara as empresas e o ambiente para que a gente promova, de fato, a inclusão. Legal. Dani, eu vou fazer uma última pergunta para você e depois eu vou pedir para você dar algumas dicas também, mas a gente falou, né, da cadeira e da carreira. Beleza, eu tenho uma deficiência, eu começo a minha jornada profissional num cargo mais operacional, como qualquer outra pessoa que não tenha. E aí, no decorrer da carreira, normalmente se percebe a maior dificuldade para a pessoa com algum tipo de deficiência avançar na carreira para níveis gerenciais e liderança. Como que as empresas podem fomentar essa mudança e fomentar para que também pessoas com algum tipo de deficiência possam avançar para esse perfil de atividade e perfil de gestão? O que as empresas podem fazer para fomentar isso? Ok. Felipe, primeiro a gente começa com uma sensibilização, né? Que é o que eu falei lá, primeiro para os gestores entender como que a gente vai trazer a inclusão dessa pessoa e, ao mesmo tempo, entender como é essa pessoa no seu dia a dia de trabalho. Como que ela performa, como que ela entrega resultado, mas, ao mesmo tempo, dar recursos, né, para que elas tenham acesso e consiga performar, entregar tão bem quanto uma outra pessoa que não tem deficiência, tá? Então, é aquela questão do princípio da equidade. Na internet tem uma imagem que as pessoas costumam ver, que é no jogo de futebol, aí tem lá, né,
3 caixas de madeiras e aí no primeiro todo mundo tem, né, a igualdade, tem ali as caixas, mas as pessoas estão em tamanhos diferentes, então uma consegue ver, a outra mais ou menos, e a outra não enxerga nada. E já numa outra imagem a gente consegue ver, né, a questão da equidade, que é o quê? Oferecer os recursos para que essas pessoas também tenham a mesma igualdade que os demais para conseguir acessar as coisas. Então, por exemplo, nesse caso, a pessoa que não tem, que é alto, não precisaria ter essa caixa, o outro precisaria de uma caixa e o outro de 2 caixas por conta do tamanho dele. Então, se vocês procurarem essa imagem na internet, vocês vão conseguir visualizar isso. E isso a gente aplica também quando a gente trata das pessoas, né, que têm ali a deficiência. Então, você precisa olhar quais são os recursos, quais são os acessos que essa pessoa precisa ter e, obviamente, à medida que vai evoluindo, que você também vai conhecendo essa pessoa, assim como qualquer outra, você vai dando oportunidades para que ela possa crescer e evoluir. Tá? Hoje, quando a gente fala de mercado de trabalho, menos de 1% das pessoas com deficiência estão no mercado, né, comparado com o número do IBGE de 2010, que são 45 milhões de brasileiros, mas em 2018 fez uma reclassificação para entender, né, através do Tratado de Washington, o que é considerado de fato uma pessoa com deficiência. Então, porque lá atrás, em 2010, as perguntas eram muito abertas. Então, por exemplo, Felipe, né, você tem dificuldade para enxergar? Se você usasse óculos, provavelmente você diria que sim. E aí o licenciador, naquele momento, ele já classificava que aquela pessoa poderia ser uma pessoa com deficiência. Então, pode ter esse número aí, que, embora seja oficial, tem um número gritante de pessoas. Mas, quando foi em 2018, foi feita uma classificação, uma reclassificação, e aí diminuiu o número para quase 2 milhões, 13 milhões de pessoas com deficiência. Mas, veja, ainda é um número grande e menos de 1% está no mercado de trabalho. Então, isso também traz o quê? Quais são as deficiências, não só de políticas públicas, que, embora tenham leis, ainda não são 100% aplicadas. Então, a gente vê, né, as deficiências desde o momento do ingresso escolar dessa pessoa, né, no ensino básico, né, ou seja, no ensino fundamental. E nesse momento a gente já encontra barreiras de acesso para que a gente não consiga, talvez, evoluir, porque a escola não está preparada, né, os professores não estão preparados. E aí eu também falo no meu lugar de privilégio, Felipe, porque por mais que eu tenha estudado em escolas para crianças sem deficiência, eu tive professores que me auxiliaram, que me prepararam para que eu pudesse ser uma criança como qualquer outra e pudesse ter acesso, né, não só ao mercado de trabalho, mas também a ter a minha autonomia e a minha independência. E dentro desse contexto, a gente também olha, né, o quanto os gestores precisam lidar, saber lidar. Nossa, eu não sei como que eu devo falar com essa pessoa, ou como, eu posso falar isso, eu posso falar aquilo. Eu acho que a gente pode trazer as nossas vulnerabilidades. Ninguém sabe 100% das coisas, né? E a jornada de diversidade e inclusão é isso. A gente está numa jornada de aprendizado. Então, não é errado, não é feio você chegar para essa pessoa, né, e falar, olha, eu não entendo, não conheço, né, as questões da sua deficiência, mas eu gostaria de aprender, eu gostaria de entender como que eu devo lidar, como que eu devo conversar contigo ou falar, né, sobre isso. E essa pessoa ela vai ver que você está sendo genuína em querer conhecer e ela vai se abrir realmente para que você possa também entender esse contexto. E os desafios são importantes. Assim como qualquer outra pessoa que não tem deficiência, a gente também quer crescer, a gente também quer evoluir, quer galgar posições maiores. Então, você vai trabalhar da mesma forma que você trabalharia com uma pessoa que não tem deficiência e trazendo realmente ali desafios de oportunidades para que ela possa ter ali um mérito ou uma promoção. E, claro, incentivar sempre essa pessoa a buscar o seu lugar, né, ao sol,
seu melhor lugar para que ela possa ser um profissional com altas habilidades, né, alta performance e, ao mesmo tempo, um profissional qualificado não só para a sua organização, mas também para outras empresas, porque isso é uma dificuldade muito grande, tá, Felipe, das empresas contratarem pessoas que são formadas, graduadas, pós-graduadas, e aí aquelas que têm isso, né, ou seja, tiveram oportunidade de alcançar, elas são assediadas pelo mercado, né, porque sabem que elas têm ali o nível de formação profissional e elas podem também, de alguma maneira, perder esse candidato, essa pessoa para o mercado. Então, é importante, sim, a gente promover isso para que essas pessoas consigam chegar em posições maiores. Hoje, dá para a gente contar no dedo, né, quantas pessoas ocupam esses espaços dentro de uma organização. E eu descobri recentemente que tem um presidente, né, que tem deficiência visual, e eu também já estou fazendo um network com ele para entender como que ele construiu a sua jornada, como que ele traçou a sua trajetória para poder ser presidente de uma organização. E a gente quer, sim, por que não? Ser um gerente sênior, ser um presidente, né, ou até mesmo ser um CEO, né, de uma startup também. Já fica o convite aqui para a gente fazer um próximo episódio, você e ele. Aí depois você faz todo o network, o contato, e a gente faz um episódio para contar essa história que vai ser muito bacana. Dani, para a gente fechar, alguma dica? Obviamente seguir você no LinkedIn, Instagram, enfim, para aprender mais, né? Você fala, obviamente, muito sobre o tema. Mas quem mais? Tem mais outras pessoas que você recomendaria? Algum livro? Algum material, conteúdo que, além desse tipo de podcast, desse episódio, mas que você acha que é válido para quem quer aprender mais sobre acessibilidade e inclusão? Bom, vou falar das minhas redes sociais. O LinkedIn é a plataforma que eu mais utilizo, então é só vocês colocarem Daniela Avelino, vai aparecer ali, ou então, se você quiser, pode já colocar Daniela Avelino Top Voice, já aparece ali na barra de busca para vocês. O meu Instagram, embora eu não use muito, mas eu vou começar, né, a fomentar o conteúdo lá, também é Daniela Avelino, tá? Então ele está aberto, vocês podem, fiquem à vontade para seguir ali. E algumas pessoas para vocês seguirem, para vocês conhecerem de diversas áreas, tá? Primeiro, Sônia Hipólito. Sônia Hipólito, ele é CEO, né? Ele é dono de uma startup chamada Inclui, né? E o que essa startup faz? Ela promove acessibilidade para pessoas com deficiência no ramo do varejo. Então, você entra pelo aplicativo dele, então tem algumas lojas de varejo cadastradas, por exemplo, a Renner, e aí lá você pode escolher um dia, um horário onde você vai fazer suas compras, e aí, dependendo da sua deficiência, vai ter um profissional capacitado para te receber. Tá? Seja você um deficiente visual, um auditivo, um cadeirante ou deficiências reduzidas também, tá? E é muito legal esse aplicativo porque você realmente tem essa pessoa capacitada para te atender dentro desse ambiente. Ou seja, como a gente falou, pessoas com deficiência também consomem, né? Uma outra pessoa que a grande parte de vocês já conhecem, né? A Pequena Lô, por exemplo, é uma, né? Ela é muito conhecida no Instagram. O Ivan Barão, né? Que, para quem não conhece, ele subiu ali a rampa do Planalto com o nosso atual presidente, que também falam de assuntos de diversidade e inclusão, principalmente na parte de inclusão de pessoas com deficiência, né? Nossa, tem várias pessoas. A Daniele Falcão, ela é CEO do Deficiência Tech, né? Eu sou embaixadora também dele. Ela promove ali a inclusão das pessoas com deficiência no ambiente de tecnologia. Então, empresas procuram, né, para realmente trazer não só as questões de acessibilidade, mas também incluir essas pessoas na área de tecnologia, principalmente. Tá? Tem a Wise Hand, né, que é aí parceiro de vocês que conhecem, que também promove aí, acessibilidade de conteúdo, né, para pessoas com deficiência. Tem vários nomes que eu vou até deixar uma lista aqui para vocês colocarem ali no descritivo, para que essas pessoas possam conhecer e aprender mais com elas também.
tá? E uma frase que eu gostaria de deixar para vocês é: a inclusão, né, como a gente comentou, só acontece com convivência. Então, a gente precisa estar inseridos nos ambientes em que as pessoas com deficiência estão, mas, ao mesmo tempo, promover a inclusão delas no seu ambiente, né? Então, é aquela coisa de, eu não conheço, não sei. Não tem problema, vai, né? Converse com uma pessoa com deficiência, então traga ali ela para o seu ambiente, para o seu habitat natural e, ao mesmo tempo, ela também vai te incluir dentro do ambiente ao qual ela está inserida. E por que isso é importante? Porque isso diminui os preconceitos, né? Diminui os vieses inconscientes ou até mesmo expressões equivocadas que a gente pode trazer em relação às deficiências, e isso faz com que a gente também tenha o nosso senso de pertencimento, autonomia, independência dentro do nosso contexto social e profissional, seja lá numa organização ou até mesmo dentro do nosso dia a dia. Muito legal. Dani, foi um prazer enorme te receber aqui no People First. Aprendi muito de novo e espero que todos tenham aprendido. E o tema é assim, infinito, né? Dá pra gente explorar muitas vertentes. E acho que com o tempo a gente vai ter outras oportunidades para trazer mais desse conteúdo aqui para os conteúdos da Startse. E, obviamente, você vai ser sempre uma referência para a gente no tema. Então, super obrigado a você e obrigado a cada um de vocês também que acompanhou esse episódio mega especial. E a gente se vê numa próxima oportunidade aqui no People First. Valeu e até mais. Tchau, tchau.